Graça e paz, queridos irmãos, mais uma vez, cumprimento os irmãos em nome de Jesus. Dia dos Pais, onde foram feitas muitas referências aos papais, né? E onde já trocamos cumprimentos pelas redes sociais, ou pessoalmente, ou por telefone, ou quem sabe fizemos até memória àquele papai que não está mais conosco, não é isso? E nós assim começamos o nosso domingo pela manhã com um café da manhã abençoador, a igreja em comunhão, adorando ao Senhor, fazendo esta homenagem aos papais, né? As criancinhas fazendo recitando os versos lá, né? Vestindo as roupas do papai e colocando aquele sapato, né, que sobra no pé. Lá em casa, se eles forem colocar, eles não devolvem mais, porque já estão calçando igual, né? Então, deixa para as criancinhas mesmo, né? Se eu for fazer isso, eu perco o sapato para eles. Então, temos tido um domingo abençoador. E, além disso, nós estamos na família do Senhor, né? A família do Senhor. O Senhor é aquele que faz com que o solitário viva em família, diz o Salmo. Então nós estamos sempre acolhidos, sempre abraçados, sempre em união com nossos queridos irmãos em Cristo. E eu gostaria de convidar a igreja a abrirmos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no Novo Testamento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4. Nós continuaremos falando, assim como fizemos referência nesta manhã, ao Dia dos Pais, agradecendo a Deus por cada papai. Assim quando também maestro e equipe de louvor fizeram referência ao nosso Deus como um pai. Isso tudo, na verdade, não é uma simples criação artística musical, mas é um reflexo da própria palavra de Deus, que nos mostra esse Deus Criador como um pai cuidadoso. Abba Pai, Papai, algo que nos tempos em que foi escrito seria intimidade demais para com uma divindade, para com um Deus Santíssimo, mas que está registrado nas Sagradas Escrituras, Abba Pai. Então a Bíblia nos passa, né, a figura do cuidado de Deus usando aqueles que cuidam de nós. O que é que a palavra do Senhor fala a respeito do amor de Deus? Compara com o amor da mamãe, né? Questionando, a mamãe pode esquecer do seu filho? A resposta é não. Algumas coisas, né, alguns pontos fora da curva têm acontecido nos últimos dias, mas não é a regra, né? A regra é, a mãe não esquece do seu filho, né? Ela dá a vida pela vida do filho, se for necessário. Então ela compara esse amor de mãe, que jamais esquece do seu filho, com o amor de Deus, que jamais esquecerá de nós, ainda que a mãe venha se esquecer do seu filho. E também o cuidado de um pai, que é o provedor, que é aquele que sustenta, que é aquele que conduz, aquele que educa, não é? Que mostra o caminho certo. A Bíblia nos mostra esta figura do pai em nosso Deus. Quando nós entendemos que Deus é um pai, e nós oramos, né? Pai nosso que está nos céus. Quando nós entendemos que a Bíblia mostra Deus como um pai, a Bíblia também mostra como é que nós somos feitos filhos de Deus, através da adoção, pela fé em Cristo Jesus, onde, através de Jesus Cristo, da sua graça salvadora, do seu evangelho, ele nos alcança, a sua palavra vem aos nossos corações,
esclarece nossas mentes e nos faz desejar, como nós lemos aqui no momento do louvor, a presença de Deus em nossas vidas. É esse o trabalho que a palavra de Jesus Cristo faz em nossas vidas. O trabalho de desejar, de tornar nossos corações desejosos da presença de Deus. Corações que antes não se interessavam pela presença de Deus. Corações que antes não davam importância ao assunto da divindade do Criador ou da salvação. Corações despreocupados outrora, o que a Bíblia chama também de inimigos de Deus, em Cristo Jesus. Quando nós recebemos esta palavra, a Bíblia diz que de inimigo nós somos feitos amigos, e mais do que amigos, somos tornados filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por isso. Porque se não fosse esta adoção em Cristo, se não fosse esta providência do Pai, se não fosse este amar o mundo de tal maneira e dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, se não fosse isso, não seríamos, na verdade, chamados filhos de Deus. Em João está escrito que aos que creem no nome de Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados o quê? Filhos de Deus. Então, biblicamente falando, eu não estou falando de maneira genérica, estou falando de maneira bíblica. Biblicamente falando, quem é o Filho de Deus? Quem crê no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, Jesus Cristo veio. Não para condenar, mas para salvar. Usando as próprias palavras do Mestre, no capítulo 3 de João. Porque o mundo já está condenado, então ele veio para salvar, não para condenar. A mensagem do Evangelho ela pode até nos alertar a respeito da condenação. Mas o objetivo da mensagem do Evangelho é a salvação daquilo que já está perdido. Às vezes é até um equívoco, as pessoas pensam que o crente fica jogando as pessoas no inferno. Não, se a pessoa parar para ler a Bíblia, ninguém joga ninguém no inferno. Se alguém está pregando assim, está pregando mal. A humanidade está ali em Romanos, no capítulo 3, onde diz: todos pecaram e perderam o direito de estar na presença de Deus. É isso que a Bíblia diz, isso tem que ficar claro. Por isso o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida para nos fazer filhos, para que possamos chamar Deus de Pai, legitimamente. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine uma situação: alguém bate na porta lá de casa, aí minha esposa abre: eu quero falar com meu pai. E uma pessoa que a gente não conhece. Imagina a situação. Isso já aconteceu por telefone, só que a minha esposa, sabiamente, tomou uns procedimentos e aquilo ali não prosperou, Porque tem gente que gosta de tentar destruir a vida dos outros de graça. Telefonando: quero falar com Alex, meu pai. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é: você dizer que é filho de alguém não te torna filho. Você requerer que alguém reconheça a paternidade sua, hoje você tem plenas condições de dizer se é ou se não é aquela paternidade ali, constatada biologicamente através do DNA. Antigamente não tinha essa tecnologia, mas falando em termos atuais, não é por dizer que eu sou filho que eu me torno filho. Eu tenho que ser filho legitimamente. E então o cuidado que nós temos que ter é de não apenas nos dizermos: eu também sou filho de Deus, Uma frase muito popular: eu também sou filho de Deus. Ok. Porém, vamos observar se essa frase está acompanhada de legitimidade. Vamos observar se realmente eu estou dizendo que sou filho e se a prática do discurso é que eu realmente sou um filho. Repetindo a palavra do Evangelho de João, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome, Jesus Cristo, o Senhor. Então assim, a igreja do Senhor recebeu o Evangelho. A igreja do Senhor foi crescendo, foi se espalhando, foi prosperando. E quando eu digo prosperar,
eu digo que o Evangelho foi sendo difundido nos corações. Porque hoje, quando você fala em prosperar, né, você fala daquele comichão no dedo assim, ó, dinheiro. Não é disso. Porque se você for falar disso, daqui a pouco a gente vai ver no nosso texto, que no início da igreja, a última coisa que alguém poderia pensar era em lucro financeiro. A última coisa, quando você lê a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia. Uma grande distorção, nós enfatizarmos, né, prosperidade material. É um assunto tratado biblicamente, sim, mas se distorcer e dar a ênfase que não deve ter esse assunto, pode ter sérios problemas, como vemos às vezes em algumas situações, né, espalhadas pelos meios de comunicação. Então essa igreja que recebeu o Evangelho, os filhos de Deus, aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles que receberam o Evangelho no seu coração, eles são também instruídos pelo seu Pai. E como é que Deus instrui a igreja? Pela sua palavra, pelo Evangelho Santo do Senhor Salvador Jesus Cristo, pela carta dos apóstolos. E quem é que ministra esta palavra àquela igreja, aos que estavam crendo no nome de Jesus? Os próprios apóstolos, os missionários, né? O termo apóstolos no termo específico e no uso especial da palavra, que são aqueles que andaram com Cristo, né? Os 12, por assim dizer. Paulo, depois, mais tardiamente. E há a palavra apóstolo para aqueles que não necessariamente são aqueles que andaram com Cristo, mas no sentido de terem sido mandados, de terem sido enviados para pregar a palavra. Então hoje se faz uma pequena confusão, se chama apóstolo, vira título hierárquico, né, de uma maneira que você não encontra um encaixe para isso nas páginas da Bíblia. Como o nosso licenciado Nilson fala às vezes, e a gente acha até engraçado, mas é verdade, apóstolo bom é apóstolo morto, no sentido de que no uso especial da palavra, aqueles que andaram com Cristo não estão mais conosco. Então apóstolo bom é apóstolo morto, no sentido de que não há uma continuação daquele tipo de apostolado. No entanto, no sentido da palavra grega, aqueles que são enviados são também chamados de apóstolos, num segundo sentido genérico, não no sentido especial daqueles que andaram com Cristo. Então esses que são apóstolos, que andaram com Cristo e estabeleceram igrejas e pregaram a palavra, são usados por Deus para disseminar essa palavra, para ensinar a igreja, para ensinar aqueles que agora são chamados filhos de Deus, aqueles que creram no nome de Jesus Cristo agora vão receber a palavra, através de quem? Dos apóstolos. A palavra vai nos animar, vai nos orientar a permanecer o quê? Na doutrina de quem? Na doutrina dos apóstolos. Porque eles estão sendo os representantes do Pai para cuidar dos filhos. E também nós vemos os demais, né? Que não são os 12, mas que cooperaram, que ajudaram, e vários nomes são citados na Bíblia, e são aqueles que ajudaram os 12 a cuidar, a difundir o Evangelho e a cuidar das igrejas que estavam sendo estabelecidas, não é verdade? Então nós vemos que a carta de Paulo aos Coríntios é um desses cuidados de Deus para com seus filhos. As cartas bíblicas, elas são direcionadas a igrejas. Esta carta está sendo direcionada a uma igreja em uma cidade chamada Corinto, a fim de dirimir algumas dúvidas, resolver alguns problemas que estavam acontecendo, e problemas graves e sérios, muito sérios. Uma coisa muito importante, né, que a Bíblia nos mostra, é que pode haver problemas sérios dentro da igreja, mas ela mostra a solução, que tem que ser tratado de acordo com a seriedade da palavra. A Bíblia não esconde esses erros, a Bíblia não esconde quem é o homem. Então nós vemos que estavam acontecendo alguns problemas na igreja de Corinto, e assim Paulo recebeu essas informações e começou
a escrever para aquela igreja que ele tinha ajudado a estabelecer lá, em suas viagens missionárias, né? No livro de Atos dos Apóstolos, você pode fazer uma leitura das viagens missionárias de Paulo, os lugares por onde ele passou, as pessoas com quem ele teve contato. E então uma dessas igrejas estava com problemas. Paulo foi avisado, e Paulo agora escreve uma carta respondendo a esse clamor, a esse pedido, para que pudesse reorientar aquela igreja. Eu digo reorientar, porque as coisas que estão escritas, você pode ler o livro, a carta de Paulo aos Coríntios, as coisas que estão ali escritas mostram que a igreja estava desorientada. Então ele tinha que reorientar, né? Um perigo de não se observar a palavra, mas não quer dizer que em todo momento não haviam os fiéis na igreja. Claro que havia os fiéis na igreja, tanto é que avisaram a Paulo: Paulo, corre para resolver esse negócio. Claro que há os fiéis, né? Não podemos dizer, quando falamos da igreja, que dizer que 100% daqueles que criam estavam criando problemas graves, não é isso. Mas muitos estavam criando problemas gravíssimos, né? Então Paulo escreve para nós aqui, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, e dando sequência a essa resposta, né, a esse socorro para a igreja, esse cuidado de um Deus Pai para com a sua igreja, através do apóstolo que escreve, né, inspirado pelo Espírito Santo. A partir do versículo 14 eu estarei lendo a palavra do Senhor. E na minha Bíblia tem um subtítulo que diz assim: Paulo os admoesta como pai. Então Paulo vai chamar a atenção, vai fazer observações como pai, né? Mostrando esse cuidado que Paulo está a serviço do Senhor, está representando o Senhor. Então o pai na fé pode ser Paulo, mas o pai de todos os pais é o próprio Deus, na autoridade apostólica de Paulo, não é? A importância da autoridade do homem de Deus. E diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 14: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Ireis a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Até aqui, Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra santa. Então Paulo já está em um tom onde, lendo esse texto, nós já identificamos alguns problemas e já identificamos que Paulo está apontando algumas soluções. Ele usa essa figura mais de uma vez, muito interessante isso, né? De pai, filho, filho, pai. Por quê? É um amor cuidadoso, irmãos. O amor de pai é um amor que cuida. O amor de pai é aquele que muitas vezes vai dizer: o que você prefere, o chinelo ou o beijo? Estou traduzindo o último versículo aqui, né, que ele diz: irei a vós outros com a vara, né, com chicotes, ou com amor e espírito de mansidão? Tem a hora que o pai chega nesse ponto. Um pai que nunca precisou chamar a atenção do seu filho, ele tem que observar as suas obrigações de pai melhor. Meus filhos, é claro que estamos falando aqui
num contexto de igreja, onde já se espera que o ensino tenha surtido algum fruto, não é isso? Eu não estou falando, por exemplo, de filho dos outros. Se eu falo do meu filho, é uma coisa, eu sei a educação que eu dou para ele, eu sei o que cobrar deles. Se eu falo do filho de outra pessoa, eu tenho que ter cuidado, primeiro, porque eu não tenho autoridade de pai sobre ele. E segundo, que eu não sei, 100% da criação que ele recebeu, eu não sei. De repente, dependendo de qual for a família, alguns valores ali eu não ensinaria para os meus filhos. Né? Como eu já ouvi coisas de filhos que ouviram de pais, que eu jamais diria para os meus filhos. Então, não se trata de você falar para filhos desconhecidos. Você está falando para um filho que você conhece, você sabe o que você ensinou, você sabe o que esperar para agir com o quê? Com justiça. Como é que você vai cobrar uma coisa do seu filho que você não pediu? Complicado, né? Nós lemos ali, com nosso irmão Alfredo, né? A carta de Paulo, onde estava dizendo, né? Filhos, vocês têm que honrar os pais. Agora, os pais, se você der a sequência da leitura do texto, os pais também não podem provocar os filhos, né? E se eu ficar cobrando uma coisa que eu não ensinei, vai ficar difícil a comunicação. Então, Paulo está falando de coisas que já eram esperadas no comportamento desses filhos na fé. Então, se eu falo para o meu filho alguma coisa, se eu chamo a atenção, é de se esperar que eu já tenha ensinado algo e que eu esteja apenas corrigindo um comportamento dele e não apenas fazendo uma cobrança absurda que ele nunca esperaria que eu cobrasse aquilo. Então o pai tem que ensinar o filho. Neste ensino faz parte, como se fosse na escola. Você recebe a matéria e depois você vai ser provado, né? Tem que fazer a prova. Então os filhos, na hora em que não está indo bem na matéria, entre aspas, em que o pai está ensinando, o pai chama, vem cá, o que está acontecendo? Então Paulo chamou a igreja na responsabilidade e disse, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Que coisas? Paulo já está fazendo uma reprovação da igreja antes desse versículo. Antes desse versículo, se nós lermos a partir do versículo 1, Paulo vai usar de ironia para mostrar que a igreja de Corinto estava incorrendo em alguns erros sérios. Por exemplo, se nós olharmos aqui do versículo 8 do capítulo 4, diz assim, já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós. Paulo não está dizendo que ali está ninguém rico, Paulo não está dizendo que ninguém ali está reinando. Ele está ironizando o desprezo que alguns estão tendo pela autoridade apostólica e pelo ensino da palavra. Já no seu ego, já nas suas opiniões fortes, já no seu quem manda no meu nariz sou eu, nisso Paulo está dizendo, ó, vocês já estão fartos, vocês já estão ricos, vocês já chegaram a reinar sem nós. Isso é uma ironia. Sim, tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto aos anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Então Paulo vai usar contrastes aqui, ironizando, dizendo, ó, vocês são os bambambãs, e nós não estamos com nada. É isso que vocês estão dizendo com esse orgulho besta de vocês, e com esse comportamento que chegou até os meus ouvidos. Vocês estão desprezando todo o ensino da palavra. Vocês estão desprezando a autoridade daquele que estabeleceu a igreja, que é o próprio Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar o apóstolo. E em terceiro lugar, vocês estão agindo de acordo com os seus próprios maus caminhos. Então Paulo está dando um puxão de orelha nesses filhos na fé, está ironizando, porque dentro da ironia
você chama a pessoa para pensar. Dentro dessa figura de linguagem que Paulo está usando, ele está colocando as pessoas para pensar. Porque quando Deus chegou para Adão, após ele ter conhecimento do bem e do mal, e ele foi se esconder porque ele viu que estava nu, teve vergonha, teve uma série de consequências, Deus perguntou para Adão: você comeu o que eu disse que era para você não comer? Ou seja, você obteve conhecimento da vergonha, do bem e do mal? Deus precisa perguntar alguma coisa para você, meu irmão? Eu arrisco dizer que Deus sabe sobre mim coisas que nem eu sei. Parece um paradoxo, mas talvez Deus saiba sobre mim coisas que nem eu sei. Deus não precisa fazer pergunta para ser instruído. Mas quando ele perguntou aquilo para o próprio Adão, é para que o próprio Adão caísse em si e pudesse ver o que ele fez e as consequências que ele estava sofrendo. Então Paulo está ironizando, a fim de que essas pessoas possam ter uma chance de analisar aquilo que elas estão declarando, aquilo que elas estão vivendo, e possam cair em si. Vocês são tão bons assim? Vocês estão reinando? Vocês estão ricos? Vocês estão fartos? Eu sou o quê então? Eu que sou perseguido até a morte. Eu que arrisco o meu pescoço para pregar o evangelho. Eu que sou chamado de louco. Então vocês são fortes e eu sou fraco. Vocês são nobres e eu sou desprezível. Então ele chamou forte, na reprovação severa de coisas que estavam acontecendo. Repito, se você ler a carta completa, ou pelo menos os versículos seguintes ao versículo 4, você vai ver problemas seríssimos ali. Então Paulo está falando, e por isso nós viemos aqui no versículo 14, então, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar. Então Paulo está dizendo, olha, não é para o mal de vocês que eu estou falando, senão para o bem. Estou falando para o bem de vocês. Muito embora eu esteja falando coisas sérias, esteja puxando a orelha, é para o bem de vocês, não é para o mal. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Veja aqui, amor de pai. Em algumas ocasiões isso já foi falado aqui de púlpito. Preste mais atenção em quem discorda de você. Preste atenção em quem diz não para você. Preste atenção em quem parece que nem sempre está ali, concordando com tudo que você faz. Por quê? Esse é um dos exemplos. Paulo está discordando veementemente do procedimento daqueles irmãos. Mas ele está fazendo por amor, conforme ele mesmo fala. Então, se eu fico com raiva só porque alguém discordou de mim, eu ficarei orgulhoso no meu coração e não vou dar ouvidos à correção. Isso é o primeiro passo para a destruição. Não ouvir aqueles que discordam de você. É claro que você vai ouvir algumas discordâncias e você vai chegar à conclusão. Não, tudo bem, isso aqui a pessoa falou, mas espera lá, não é bem isso não. Mas haverá coisas que é bom você prestar atenção. Poxa, por que fulano está falando aquilo comigo? Por que eu recebi essa palavra aí? E você tem que pensar naquilo seriamente. Pode ser que você precisa de uma correção de rumo em algum assunto. Mas para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores ou professores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então Paulo está falando de uma relação pai e filho no campo da fé. Ele pregou, as pessoas receberam o Evangelho no seu coração, a igreja foi estabelecida e ele ficou sendo um tipo de pai na fé. Até hoje nós usamos esse termo, onde você apresenta o Evangelho do Senhor Jesus para alguém, a pessoa entende a mensagem, o Espírito Santo trabalha no coração da pessoa, então a pessoa se enquadra naquilo que nós falamos aqui, que está no Evangelho de João no primeiro capítulo, os que creem no nome de Jesus Cristo são chamados filhos de Deus. Ele se torna um filho de Deus por crer no nome de Jesus Cristo que foi apresentado a ele. Então aquele que apresentou o nome de Jesus Cristo a ele e o Santo Evangelho é chamado de pai na fé.
E esse pai na fé o chama de filho na fé. Isso a gente fala até hoje. É uma relação paternal, né? Onde é realizada nessa comparação até hoje. Vos gerei em Cristo Jesus. Paulo falando a respeito de ser o pai na fé das pessoas que ali estão. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Então Paulo está falando, olha só. Você lembra de quando eu estava aí com vocês? Vocês lembram das minhas palavras? Vocês lembram do meu comportamento? Vocês lembram do meu ensino? Então imita aquilo tudo. Hoje eu vejo, por exemplo, as pessoas com muito carinho, por exemplo, com o reverendo Moisés quando vem aqui, né? Reverendo Moisés vem aqui, é uma festa. E façam festa mesmo, né? Façam festa mesmo. Por quê? Muito provavelmente lembram da palavra, muito provavelmente lembram do comportamento, muito provavelmente lembram do ensino, lembram da família, ao ponto de, né? Olha, o pastor, o reverendo é um exemplo realmente. Vamos imitar esse homem de Deus aí, no que concerne a palavra de Deus, no que concerne a ele ser um seguidor de Cristo. Então, Paulo está falando, ó, imitai, né? Essa brincadeirinha que a gente falou aqui no início, das crianças vestirem a roupa do pai, foi uma encenação, mas as crianças fazem isso em casa, né? Não sei com que frequência, mas as crianças fazem, porque elas observam e imitam. A criança imita. Ela vê a mãe se penteando, a menina, né? Na frente do espelho, ela chega junto, né? Quer imitar. O filho vê o pai fazendo a barba, ele chega assim, nem, né? Quer ter barba para, né? Aí o pai às vezes brinca, bota uma espuma de barbear, né? Eu não lembro, eu acho que já botei espuma de barbear neles aí brincando, né? Lembra de alguma brincadeira assim? Não. Né? É uma coisa do dia a dia, a gente não faz um diário, né? Então assim, o filho, a tendência do filho é imitar o pai. Então, Paulo está dizendo, olha, sejam meus imitadores. Quando Paulo diz, sejais meus imitadores, irmãos, eu volto a dizer aqui uma coisa muito importante. Paulo não está cobrando deles algo que não foi ensinado. Paulo não está cobrando deles algo que não foi testemunhado pelo próprio Paulo. Paulo não está pedindo a eles que façam coisas que o próprio Paulo não viveu. Não é isso. Paulo está falando, vocês estão fugindo da meta. Lembrem de quando eu estava com vocês e procurem imitar aquelas coisas que nós estávamos estabelecendo como meta. E então, como um pai amoroso, ele puxa a orelha e ele chama a atenção para quê? Para que aquelas pessoas sejam seus imitadores. Por esta causa eu vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como, por toda parte, ensino em cada igreja. Então é em cada igreja, irmãos. É em cada igreja. É a família do Senhor. É aquela família que faz com que o solitário não viva em solidão, viva em família. É aquela família com que nós somos chamados filhos de Deus. É aquela família que tem o mesmo Pai, que é o nosso Criador. É essa família. Paulo falou, olha, Timóteo vai aí e vos lembrará. Repito, eu quero ser aqui repetitivo nesse ponto. Vos lembrará. Paulo não está falando nenhuma novidade para essas pessoas. Paulo está falando para uma igreja. Está falando, vocês sabem do que eu estou falando. Timóteo vai aí para lembrar. Timóteo vai aí para dar um alô para vocês, que vocês estão vacilando. Por que eu estou repetindo isso? Porque existem cobranças que são injustas. Existem cobranças que você não foi ensinado naquele caminho. Muitas vezes um filho pode ser até castigado injustamente, no sentido de que o pai e a mãe não atentou para determinado aspecto da sua educação,
E depois a criança incorre num erro e depois quer vir o castigo. E vale a pena o pai e a mãe pensar se aquilo ali foi uma arte de criança ou se a gente precisa prestar atenção em determinada área de algum ensinamento da criança. Muitos valores que vêm de casa, por exemplo, têm que ser ensinados para as crianças, para que quando chegar na escola, ele já tenha um pequeno conjunto de valores e possa saber minimamente o certo e o errado. Porque o primeiro ensino que a criança recebe é em casa, depois é que ele vai para a escola. Então, se ele não recebe o ensino em casa e chega na escola e faz alguma coisa errada, porque o amiguinho ensinou, porque o amiguinho botou lenha na fogueira e ele foi junto, às vezes é arte de criança mesmo, mas às vezes pode ser a falta de um ensino prévio, anterior. Então esse tipo de coisa não é o que nós estamos tratando aqui. Estamos tratando de Paulo não chegar lá e falar algo que era estranho a eles, mas algo que eles já conheciam. Timóteo vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Interessante que Pedro também vai falar isso, né? Os apóstolos têm esse cuidado de lembrar. Pedro vai falar em suas cartas, por exemplo, olha, eu quero vos lembrar, enquanto eu estou aqui nesse tabernáculo, eu não lembro agora do versículo exato, ele se refere ao seguinte, olha, enquanto eu estou neste tabernáculo, eu quero vos lembrar destas coisas. Quando ele fala tabernáculo, o que era o tabernáculo? Era o local que o povo de Deus montava enquanto estava acampado, para que ali fossem feitas as questões religiosas, onde fosse realizados ali os sacrifícios, onde fosse realizados a apresentação dos sacerdotes. Enfim, o contato com Deus era através do tabernáculo. Era um templo móvel, vamos usar essa palavra. E por ser móvel, por ser um acampamento, eles estavam peregrinando, eles não estavam estabelecidos na terra ainda, é passageiro, é provisório. Então, Pedro usou essa figura dizendo, enquanto eu estou neste tabernáculo, ou seja, daqui a pouco eu não estou aqui mais com vocês, mas enquanto eu estou aqui com vocês, eu quero lembrar vocês destas coisas. Então Pedro também tinha esse sentimento de pai, de fazer lembrar aquilo que já havia sido ensinado. Vos lembrará os meus caminhos em Cristo. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não vos tivesse de ir ter convosco. Como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Duas coisas que Paulo está ressaltando nessa ida dele. Quando Paulo diz, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. Preste atenção nesse detalhe. Paulo poderia usar a sua autoridade apostólica e falar, vocês vão ver quando eu chegar. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim, fala, quem manda aqui sou eu. Paulo falou, eu vou aí, se o Senhor quiser. O que Tiago fala? Tiago fala que a gente erra. Amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Olha lá, vocês estão errados. Vocês têm que falar, se vivermos e o Senhor permitir, faremos isso, faremos aquilo outro. Tiago fala para nós. E aqui no início do capítulo 4, você vai ver uma coisa interessante. Você pode falar assim, mas esse Paulo está muito, está muito cheio de si, No início do capítulo 4, ele vai falar assim, no versículo 3, todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Então Paulo está dizendo assim, não devo nada a vocês, então não venha me julgar. Só que ele não para por aí, Só que ele não para por aí, porque ele fala no versículo 4, porque de nada me
a consciência. Veja, ele está em paz consigo mesmo. Ele sabe que ele está servindo a Deus em sinceridade. E ele continua: contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Paulo tem um grande cuidado. Olha, vocês estão com problemas, vocês não podem me julgar, mas eu sei que quem me julga é o Senhor. Eu não estou acima de ninguém. Nome do meu filho mais velho, o Senhor é o meu juiz, Daniel. Então o Senhor é quem me julga. Não venham me julgar porque a minha consciência está em paz. Mas eu vou aí, se o Senhor permitir, conversar com vocês no pé da orelha, porque vocês estão vacilando. Então ele vai dizer, depois disso: e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Sabe o que ele está dizendo aí, ó? Tem gente que, ó, gogó puro. Vocês ficam falando aí um monte de coisa. Quando eu chegar, eu quero ver como é a vida de vocês. Na igreja de Corinto estava um problema sério. Aqui a gente já falou sobre Paulo usando a figura da ironia, né? Vocês já estão reinando. Vocês já estão ricos, né? Eu sou um pobre, eu sou um miserável. Vocês estão ricos e reinando. É nesse sentido que Paulo está falando. Quando eu chegar aí nós vamos ver o que é palavra e o que é fato. O que é discurso e o que é prática. Que tipo de crentes vocês pensam que estão sendo, eu vou ver quando eu chegar aí. E ele viu. Só misericórdia, eu não vou adiante porque não é o nosso foco, o tempo se resume. Convido a igreja novamente a ler sobre a igreja de Corinto. Não se escandalize com o que está ali na igreja de Corinto, porque justamente a Bíblia está mostrando o quê? O amor paternal de Deus, cuidando da igreja, corrigindo e reorientando, louvado seja o nome do Senhor. Porque a pergunta que eu farei e sempre faço é: quem é perfeito levanta a mão. Eu sou o primeiro a cruzar o braço. Então, no sentido de que, eu fiz até uma brincadeira, né, brincadeira séria. No domingo passado eu estava falando sobre aprender a ser pecador na igreja. O que significa aprender a ser pecador na igreja? Explico-me agora, né, para não ser mal entendido. Quando Romanos fala ali no capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram, então não há ninguém que possa dizer eu não sou pecador. Biblicamente, todos são. Já que estamos enquadrados em pecadores, então como ser um pecador que a Bíblia chama para que eu seja? É o quê? É o pecador, não no sentido de vou praticar pecados para me definir como pecador. Não. O pecado se encontra na minha vida, mas eu olho para Deus. Eu encontro misericórdia em Cristo, eu encontro santidade em Cristo, eu encontro salvação em Cristo. Então não está em mim a solução, está em Cristo. Então este pecador vai se render a Cristo como o seu Senhor, como o seu remidor, como a fonte, né, do seu sustento, né? Nós louvamos aqui meu sustento, né? Como aquela presença necessária na minha vida. Então este pecador precisa da presença santificadora, purificadora e salvadora do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse sentido é que eu falo que tipo de pecador eu sou. Então, quando Paulo fala a respeito de ensoberbecidos e o poder dos ensoberbecidos, é isso. Qual é a questão da prática? Qual é a questão do discurso? Então, nós temos que olhar para a igreja de Corinto e entender que muitas questões das igrejas que estão na Bíblia se aplicam não somente a nossas igrejas, como a nossas próprias vidas particulares. Sim. E Paulo vai dizer: que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então tem uma opção.
Você tem duas opções, melhor dizendo, né? Quando você desobedece ao papai, o que acontece? É no mínimo um puxão de orelha por aí, né? Eu lembro de uma palmada que eu levei do meu pai, era, né? Quem apanha não esquece. Não lembro com raiva não, né? Eu, miudinho, fiz uma arte lá, fiz mesmo, eu lembro até a arte que eu fiz, pá, aquela palmadinha, né? Mas tem a hora, né, de pegar no colo, de brincar, né? Então o pai está perguntando, o que você prefere? Prefere a palmada ou prefere, né, o beijo, o abraço, né? Muito embora eu vou dizer que mesmo naquela, como diz aqui a palavra que ele usou é vara, né, significando uma admoestação mais severa, né? Mesmo isso é feito com amor, no sentido de que Paulo já diz no versículo 14, e nós lemos, que não é para envergonhar os filhos na fé, mas para admoestar como filhos amados, louvado seja Deus. Quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que Deus tem um cuidado paternal para conosco. Deus tem um cuidado paternal para conosco, em primeiro lugar, nos ensinando a sua palavra. Eu tenho procurado aprender a palavra e vivenciar essa palavra? É uma pergunta honesta que merece uma resposta, você respondendo para você mesmo, não para mim. Eu tenho procurado vivenciar o caráter de Cristo, os ensinos que eu tenho recebido, as pregações que eu tenho ouvido. Eu tenho procurado tornar isto em prática. Porque Deus lhe deu a palavra, mas Ele mandou quem? Ele não mandou o apóstolo, não mandou Timóteo. Mas mandou o quê? Mestres, doutores, pastores, para cuidar, para ensinar, para relembrar. Falar igual está falando para a igreja de Corinto aqui, para lembrar. Eu tenho certeza que para a maioria aqui que tem a leitura bíblica, eu não estou falando 90% de novidades, não. Eu tenho certeza que para muitos aqui, estamos relembrando a palavra. Então temos tido esse cuidado, porque muitas vezes nós somos enquadrados. E quer saber a verdade? Não é muito gostoso ser enquadrado quando a gente está no erro, não. Mas é necessário. E além de ser necessário, nós temos que ter humildade para ouvir, reconhecer e aceitar a admoestação de Pai que vem do Senhor pela sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. E ele manda Timóteo, porque além dele ter escrito, ele mandou também Timóteo para lembrar, para ensinar, para reforçar o ensino, a fim de que aqueles que se ensoberbeceram, a palavra, né? Parece um trava-língua. Aqueles que se ensoberbeceram tenham a chance de cair em si, de entender, olha, vocês são filhos de Deus? Vocês imitam o papai de vocês? Vocês respeitam a palavra do Senhor? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós lemos hoje, palavra do Senhor Jesus. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu virei e me manifestarei a ele, louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus e o seu cuidado paternal para conosco está interessado em uma comunhão estreita com cada um de nós. Está interessado em se manifestar a cada um de nós. Está interessado em abraçar, em expressar amor e espírito de mansidão. E, se necessário, tem uma palmada também para acompanhar. O amor paternal de Deus para cada um de nós. E todos nós que ouvimos essa palavra, reconhecemos que o Senhor realmente fala conosco pela sua palavra, a fim de cuidar de cada um de nós. E todo aquele que
ouve a palavra, talvez pela primeira, segunda ou terceira vez, ou tenha ouvido outras vezes, mas muitas vezes a palavra não surtiu o efeito que deveria surtir por algum motivo, por alguma distração nossa, por algum desejo do nosso coração, por alguma soberba, ou seja qual for o motivo. Mas a palavra, ela continua a nos convidar, continua a nos relembrar que nós somos feitos filhos de Deus em Cristo Jesus. E aquela pessoa que ainda não fez essa confissão: Senhor, eu quero que o Senhor me adote. Senhor, eu quero que em Cristo eu seja feito o teu filho. Que você possa fazer esta oração. Eu quero lembrar que não somente aqui no salão dessa igreja, na nave desta igreja, mas também pelos meios digitais, mas também pelo Facebook, pelo YouTube, talvez alguém esteja nesta condição: olha, realmente essa fase da minha vida não teve, realmente eu nunca fiz um tipo de oração desse, realmente talvez eu até soubesse isso, mas a palavra está relembrando. E talvez você queira ter estreitada essa relação com Deus, ter uma relação de filho para com o Pai, e receber o cuidado do Pai para com o Filho. Louvado seja o nome do Senhor. E esse cuidado é apresentado para você nesta noite pela palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero convidar o maestro, a equipe de louvor. Estaremos sim cantando esse tema, estaremos sim declarando através dos acordes, da melodia, do ritmo, que nós estamos interessados em ser chamados filhos de Deus. Não se engane, ninguém pode se colocar entre você e Deus, porque a partir do momento em que você se interessa e deseja ser chamado filho de Deus, e para isso você invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, não há pessoa no mundo dos homens, não há pessoa no mundo espiritual que possa impedir você de vir a Deus, porque o Espírito Santo de Deus incomoda o teu coração, ele te atrai a Cristo, e Cristo já venceu na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou ao terceiro dia, ele venceu a morte, e ele quer te dar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar com a equipe de louvor. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Ouça o convite do Senhor. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ele promete te pegar pela mão e te conduzir. E ali falarei contigo, Ele quer falar com você. com meu amor te envolver. Quero olhar em
como estás aos braços do Senhor. Vem, filho amado, vem, como está. Pai, declare ao Senhor agora. Chame o teu Deus de Pai. Reconheça o seu cuidado para com você nessa noite. Eterno Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor neste momento. Pai amado, queremos reconhecer o teu cuidado para com cada um de nós. E não somente o teu cuidado para com cada um de nós, mas o teu cuidado para com a nossa família chamada igreja. Reconhecemos a tua instrução, o teu amor, o teu carinho e também a tua correção sobre nossas vidas. E Senhor, queremos dizer que se é correção, Tu és um Deus justo e nós te louvamos. Se é carinho, se é amor, nós necessitamos de Ti a cada dia. E Senhor, nós queremos também orar com aquela pessoa que quer ser chamada de Teu Filho, mas ainda não atentou para o fato de que é em Cristo Jesus que nós somos chamados Teus filhos. Eu quero orar com esta pessoa, Senhor. Recebe, Senhor, este coração que confessa o Teu Filho Jesus como seu Senhor e Salvador. Recebe, Senhor, como filho amado, a fim de que ele venha de hoje em diante, ela venha de hoje em diante dizer: Abba, Pai, meu papai, e receba de Ti a instrução, receba de Ti o alimento, o sustento, receba de Ti nova vida em Cristo Jesus, receba de Ti a vida eterna prometida pelo Teu Filho. Trabalha desta maneira na vida desta pessoa, Senhor, seja no salão desta igreja, seja através das mídias. Não há fronteiras para o agir do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que esta pessoa tenha consciência de estar buscando esta família, Pai, para que possa aprender, para que possa conviver com outros filhos Teus, para que possa ser ensinado, caminhar e um dia ensinar a outros. Que esta pessoa sinta a alegria da comunhão em uma igreja, Senhor. Que a Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes, Senhor, esteja de portas abertas para receber essas pessoas e abraçar. Mais um filho retorna para o lar, louvado seja o nome do Senhor. Faz assim, Senhor, como Tu sabes fazer e ninguém mais sabe. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, suplicantes e agradecidos. Amém.